Bom dia, boa tarde, boa noite. Se estiver assistindo depois, seja bem-vinda, bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre hábitos baseado no livro Hábitos Atômicos. Enquanto eu escrevo aqui, quem for chegando, sejam todos bem-vindos. Vou colocar aqui o tema para vocês. Hábitos nos moldam, né? Moldam nosso comportamento, moldam nossa identidade. E a nossa identidade molda o nosso hábito, né? Nossos hábitos. Então é uma via de mão dupla. Tô colocando aqui o tema. Vamos curtir a musiquinha por enquanto. Moldam nossa identidade e vice-versa. Se quiser aproveitar para ir convidando quem poderia estar aqui junto com a gente, será um grande prazer. Pronto. Fixando aqui o comentário, para quem for entrando, já sabe o que é que a gente vai conversar. Vamos nós. Separei aqui um pouquinho, baseado no livro Hábitos Atômicos, como é que constrói o hábito, né? Eu escuto tanto aqui, eu vejo tanto as pessoas com dificuldade mesmo de terem os hábitos bons, construtivos, né, em favor de uma vida mais leve, assim como a dificuldade de se desapegar, né, se desfazer dos hábitos que são ruins, que são negativos, né, que prejudicam a nossa vida de alguma forma. Então tenho visto bastante. E antes de trazer aqui para vocês ideias, né, um caminho assim já todo estruturadinho, porque isso vocês devem ver demais por aqui, eu gostaria que a gente refletisse, né, assim, usar mesmo desse nosso campo de conhecimento, de sabedoria, para refletir, para se acessar, para entender por que é tão difícil eu construir hábitos, por que eu vivo falando que eu vou fazer tal coisa e eu não consigo fazer, ou que eu começo e não dou segmento, desisto no meio do caminho. Por que é tão difícil construir hábitos, se desfazer de hábitos que já não são positivos pra gente? Tô vendo aí vocês entrando, sejam todos bem-vindos, Bela, Adeline, Pedro, que bom ter vocês aqui junto comigo. Então, bom dia aí no Brasil, né? Então, por que é tão difícil a gente construir hábitos, mantê-los, né? Dar segmentos a eles? Então, antes de te dizer já toda uma estratégia do livro, né? Até porque a gente vai lendo junto, então hoje eu vou trazer do capítulo 1 ao 3, tá? 3 capítulozinhos resumidos em 20 minutos, olha aí, meu Deus. Bom dia, Rani, bom dia, Adeline, prazer ter aqui você com a gente. Flavícia, seja bem-vinda. Então, para começar, o autor, ele fala sobre hábitos atômicos. Bom dia, Flávia. E aí, a gente pode começar imaginando por que esse nome, né? Hábitos atômicos. Se a gente for pensar sobre a gente pode dizer que a gente tem vários átomos, né, no nosso corpo, que cada um deles tem sua incrível importância para construir quem nós somos. Então, a ideia do autor é basicamente essa. São hábitos atômicos no sentido de que pequenos hábitos, pequenos, com doses repetitivas de mudanças, né, de inserção, vão acumular e a gente vai conseguir ser quem a gente é. Por isso que molda a nossa identidade, né? E aí ele fala do aprimoramento de 1%, né? Então, todos os dias, no meu hábito, eu vou melhorar 1% deste hábito, eu vou melhorar um pouquinho de 1%, ou eu vou diminuir 1% de algo que seja negativo para que eu consiga progredir, para que eu consiga evoluir, né? Então, esse é o caminho do aprimoramento de 1%. Porém, mesmo assim, mesmo parecendo tão simples e tão fácil, a gente tem dificuldade, né? E eu vou te explicar por quê. Tu já pode imaginar aí alguma coisa, de repente fica à vontade para perguntar, para comentar alguma coisa que tu lembre, mas por que é tão difícil? Porque a gente tem uma tendência gigantesca a superestimar grandes decisões, né? Assim, grandes feitos, momentos decisivos. Eu virei a página, a decisão foi X, algo que, assim, parece que precisa de um holofote. E a gente subestima os pequenos atos, esses que estão no nosso dia a dia. E aí é que a gente, assim, desculpa o termo, mas vacila, né? Literalmente.
Porque são esses pequenos hábitos, né, como o autor fala, os pequenos átomos, né, que constituem esse todo. Então, ao longo do tempo, o tempo ele pode ser benéfico, ele fala também da faca de dois gumes, né? Os hábitos e o tempo ele pode ser benéfico, no sentido da construção de bons hábitos. Então, quanto mais a gente repete, quanto mais tempo a gente se delonga fazendo aquela mesma coisa, aquela mesma atividade, a gente pode construir bons hábitos. Ou pode ser o outro gume da faca, né? Pode ser totalmente contra a gente, no sentido de que também, quanto mais eu repito hábitos que não me favorecem, eu posso estar construindo, fortalecendo maus hábitos. E aí entra no outro ponto, o segundo ponto, que faz os hábitos serem tão difíceis, né, da gente instalar, de a gente mudar, de a gente continuar batendo na tecla. Eu vou mudar, segunda-feira eu começo tal estudo, tal dieta, tal exercício, e aí você vai, quando é na quarta-feira desiste. Aí quando é na outra segunda, não, dessa vez vai dar certo. O que é que mudou, né, de uma semana para outra? O que é que a gente conseguiu trabalhar e evoluir aí para ter essa grande mudança? Então, o autor ele traz o conceito de a gente ir mudando quem nós somos, nossas crenças, nossa identidade. Por isso que é tão difícil, gente, a gente mudar. Por isso que é tão difícil, porque a gente já tem crenças estabelecidas, né? Desde quando a gente é criança, a gente cresce, e tudo que vocês já escutaram falando milhões de vezes por aqui, mas a gente vai construindo nossas crenças, nossa forma de acreditar no mundo, de se posicionar. E às vezes a gente se apega a elas. Isso quer dizer o quê? Que às vezes a gente se apega eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito preguiçosa, eu não consigo funcionar de manhã, né? Ou então, não, nunca fui boa estudante, então ler um livro pra mim é muito difícil, então eu não vou ler um livro. E a gente vai se apegando a essas crenças. E a chave, né, que o autor fala é que não, que a gente precisa modificar essas crenças. Então, antes de simplesmente ter um objetivo, mas na frente ele fala assim, ter uma meta, né? Ter simplesmente uma meta que eu quero alcançar. Eu quero fazer a dieta para ficar magra, né? A mulherada vive falando isso aqui pra mim. Mas a gente precisa aprofundar. O que é esse ser magra? É só ser magra que eu quero? Então, mais do que uma meta, né? Onde eu quero chegar, eu preciso entender que tipo de pessoa eu quero ser. Então, por exemplo, né, vou dar até um exemplo pessoal. Vocês me acompanham aqui, veem que eu tô exercício todos os dias, tal, quando eu falto, daqui a pouco eu volto, porque já é um hábito. Sempre foi assim? Não. Né? Sempre foi muito difícil, na verdade. Sempre foi, meu Deus. Mas eu até lembrei muito eu lendo o livro, porque de vez em quando eu olho pra cá, porque eu fiz o roteirinho, tá, gente? Pra gente ir caminhando aqui com conteúdo. Mas eu lendo o livro, eu me lembrei várias vezes, eu fui fazendo isso intuitivamente e nem me percebi. Mas foi assim que eu transformei o hábito de sedentária para o hábito de uma pessoa saudável. Por quê? Porque existia um tipo de pessoa que eu gostaria de me tornar, né? Nos stories de hoje eu até coloquei, eu quero ser o tipo de pessoa que envelhece saudável. Foi exatamente isso, né, que transformou minha cabeça de eu vou me aproximar dessa meta. Então, cada decisão que eu ia tomando, eu me lembrava e me questionava. Ficar aqui dormindo mais um pouco vai me aproximar ou vai me distanciar de ser uma pessoa mais saudável se eu me programei no dia anterior que esse horário eu estaria me exercitando? Vai me afastar. Então, é melhor eu me aproximar do meu objetivo, né? Então, eu vou. Daqui a pouco, você vai fazendo, e você nem entende mais que era só aquela meta, né? A meta fica pequena, porque você vai se divertindo no processo, você vai aprendendo a aproveitar o processo, que é outra coisa também que o autor fala. Que ele diz o seguinte, às vezes a gente se apega tanto às metas que a gente espera para ser feliz quando a meta for alcançada. Só que aquilo ali vai ser estático, vai ser momentâneo, né? Então você alcança a meta, pronto, acabou-se a graça. Eu vou ter que ter outra meta, E quando a gente aprende a apreciar o processo que a gente está vivendo,
a gente aprende a ser feliz num processo simplesmente porque ele está sendo executado. E isso se alia com o que eu já trouxe outras vezes aqui para vocês, da gente celebrar as pequenas vitórias, né? Que é inclusive um caminho para a gente ir conseguindo construir esse passo a passo desses hábitos. Então, na hora que eu decido que eu quero ser o tipo de pessoa que... Aí tu pensa aí, qual é o hábito que é tão difícil para tu construir? Que você diz que vai fazer e quando você vê já escorregou e já, ixi, não deu de novo, nananã. Qual é esse hábito? Então, antes da gente pensar só na meta, eu quero ler um livro por mês. Não é isso que eu quero ser o tipo de pessoa que lê, eu quero ser uma leitora. Então, se eu for uma leitora, eu posso fragmentar esse hábito em pequenas partículas, em pequenos átomos. Por exemplo, para eu ser uma leitora, eu preciso ler todo dia. Ler todo dia não significa que eu vou ler um livro por dia. Pode ser uma página. Então, se eu tiver a constância de ler uma página por dia, no final do mês, de repente, eu até tenho lido um livro, talvez, né? Curtinho, ou não. Mas eu tenho me tornado a leitora, né? Então, qual é o objetivo? Deixa eu ler aqui, a Belle colocou. Importante também saber se determinado hábito se adequa à nossa vida. Perfeito, perfeito, Belle. Por quê? Às vezes a gente... Isso me faz pensar também no quesito comparação. Às vezes a gente olha pro outro, admira o hábito que o outro tem, aí acha que cabe, né, na vida da gente, na nossa rotina, aí vou fazer o mesmo hábito. Mas cabe na minha rotina? Né? Cabe na minha vida? De fato, vai acrescentar ou vai mais... Meu Deus, eu vou me espremer todinha, vai doer pra caramba, mas eu vou fazer. Não vai ser sustentável. Não vai ser sustentável. Né? Então, assim, uma das coisas que ele fala é exatamente isso. Os hábitos, eles são juros compostos do nosso aperfeiçoamento. Isso quer dizer o quê? Ele fala que se a cada dia você melhorar 1% no que você está querendo construir de hábito, 1% com outra pessoa, no final de um ano, tu vai ter melhorado 37%. E a recíproca também serve para o contrário. Se a cada dia tu vai lá se afundando nos hábitos ruins, nos hábitos negativos, no final de um ano, tu vai ter piorado, né? É mais de 37%, eu não anotei. Essa parte eu não lembro. Mas o que é que ele batalha aqui? Que as nossas batalhas minúsculas são elas que vão nos transformar e nos levar para o nosso eu do futuro. Então a gente precisa aprender a parar de subestimar, né, essas pequenas doses diárias e reconhecer o valor delas. Tem até eu vou aqui passar mais na frente, que ele traz a citação de um reformador social, né, que ele diz o seguinte, olha, abre aspas aqui para vocês verem. Quando nada parece dar certo, verei o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 101ª martelada, a pedra se abre em duas. E eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas que vieram antes. Então é sobre isso, né? Sobre você ver que foi cada marteladazinha, cada uma teve a sua importância de ir fortalecendo, né? Aquele momento da pedra conseguir se quebrar. Então não foi a 101ª, não foi o momento da decisão, né? Não foi o outdoor, não foi, né? E isso, o outdoor, é o que as outras pessoas veem. Mas só você sabe, eu tenho certeza, da tua luta para tu ter conseguido alcançar X progresso, X resultado. Tu precisou se esforçar diariamente, né? Por exemplo, outro exemplo, sou psicóloga, passei 5 anos e meio, eu acho, na faculdade. São 5 anos, mas passei um pouquinho mais, fiz intercâmbio, enfim. E eu precisei passar por cada etapazinha de estudo, de prova, de leituras, além das leituras, né, necessárias para o curso. Então a gente sabe que, tipo assim, não foi uma formação, tá, pronto, psicóloga. Não, né, teve o percurso, teve o caminho. Que inclusive é aí que ele fala, ele usou o termo, metas são diferentes de sistemas. Ele usa essa terminologia que
tá trazendo o quê? Dizendo que as metas, elas apontam uma direção, elas apontam um caminho, então é importante ter meta, certo? Vamos entender que ninguém tá abominando as metas, a gente só tá colocando ela no lugar dela. Então é importante a gente ter meta, a gente precisa saber onde é que a gente quer chegar, que caminho a gente quer alcançar, que tipo de pessoa eu quero ser, né? Literalmente, a gente precisa disso. Porém, mais importante do que a meta é o sistema, que é o quê? A jornada, a construção do caminho, o dia a dia, o passo a passo. A forma que eu vou fazer, né? O sistema é que vai me fazer ou não chegar na minha meta. Inclusive, depois ele até fala assim, eu achei forte, mas eu quero trazer aqui pra vocês. Bom, não tô achando aqui a citação, mas eu lembro que foi... achei. Pessoas bem e mal-sucedidas compartilham dos mesmos objetivos. Então, não é a meta que diferencia os vencedores dos perdedores, né? Isso é muito mais profundo do que... você tem que fazer desse jeito, senão você é vencedor, senão você é perdedor. É muito mais do que isso. É dizer que jogadores querem ser campeões. Todos os jogadores estão ali, né, querendo ser campeões. Agora, o processo que cada um tá fazendo é o que de fato vai levar a ser campeão ou não, nesse momento de Copa do Mundo, né? Então, teve toda uma preparação de treino, de dormida, de alimentação, de estar bem emocionalmente, mentalmente, né, nas relações. Tudo isso vai influenciar e vai impactar se a pessoa vai conseguir ser vencedora ou perdedora. Aquele projeto, né? O teu dia a dia, esse hábito que é tão difícil de se exercer, de se construir. Gente, uma das coisas, eu não sei se na verdade eu acredito na grande magia, né? Sincronicidades vão acontecendo. Então, o que aparece muito aqui são mulheres com muita dificuldade de fazer exercício físico, né? E que me perguntam, Rani, como é que eu entro nesse gás? A primeira coisa, não é assim. Não é assim. Você tá me vendo aqui constante, todo dia, mas, de novo, nem sempre foi assim, né? Então, no começo, eu precisei me utilizar de todos os meios que me ajudassem a estar ali. E a gente vai falar sobre esses meios, a construção desses hábitos com mais profundidade nos próximos encontros. Porque hoje, como a gente conversou no início, eu quero trazer pra ti essas reflexões. Eu quero que fique aí, instigado dentro da tua cabeça, por que tá tão difícil pra ti. Porque por mais que eu esteja trazendo aqui motivos, tem o teu, que é particular, que é único, que é exclusivo. Porque que pra mim, que crenças que eu tô acreditando, que de repente eu sou de um jeito e não de outro, que eu tô me permitindo ser assim, que eu tô apegada a essa crença e eu não tô conseguindo mudar isso daqui, que eu não tô conseguindo instalar esse novo hábito. Deixa eu só beber um golinho d'água. Então, ele fala que o antídoto é você realmente focar no sistema. Como que eu vou fazer para ser o tipo de pessoa que... E aí ele fala, a gente não vai precisar esperar para ser feliz. Porque quando você se apaixona pelo processo, você aprende a ser feliz durante ele. Cada vez que você sente que ele está executado, né? Então, citei 2 exemplos aqui pra gente não sair dando vários exemplos, ficar mais amarradinho. Primeiro exemplo, se eu tô aqui praticando a minha atividade física, eu tô aqui fazendo o hábito acontecer. Na hora que eu me amarro ao processo, ao tipo de pessoa que eu quero ser, eu começo a me afastar da meta, que parece tão distante e que a gente quer resultado logo, né? A gente quer, não, comecei a dieta semana passada, já era pra eu ter, né, emagrecido 10 quilos. Comecei meus exercícios semana passada, meu Deus, ainda tô aqui com tudo flácido. Ei, demora. Tá? Então, é saber que a gente tá construindo. E nesse processo, se eu me apaixono por ele, eu vou ficar feliz, eu vou celebrar porque eu fui. Simplesmente, já é um passo. Caramba, eu fui. Nossa, parecia tão difícil, mas eu fui de novo. A gente vai se apaixonando pelo processo. E de repente a gente vai vendo que é isso que vai ficar. Então, assim, quem é que eu desejo me tornar?
É uma pergunta que ele traz. Porque para mudança de comportamento, ele fala em 3 camadas pra gente conseguir mudar esses comportamentos, que são as mudanças de resultados, mudanças nos processos e então a mudança de identidade. Vamos lá. Os resultados, eles se referem ao quê? Ao que você vai obter. Os processos, eles se referem ao caminho. O que é que você vai fazer para obter esse resultado? E a identidade fala sobre as tuas crenças. Tu acredita que tu é capaz? Que tu já é essa pessoa? Eu vou dar outro exemplo, que ele traz no livro, inclusive, pra gente entender a mudança de identidade. Por exemplo, uma pessoa que quer largar o hábito do cigarro. Ela pode dizer, sei lá, chega um colega, eu vou fumar aqui, tu quer um? Oferece. E a pessoa pode olhar e responder, não, tô tentando parar de fumar. Se liga aí, pra ver se tu presta atenção. Tô tentando parar de fumar. Ou ela pode dizer, não quero, obrigada, eu não fumo. Ela tá no processo, mas vê a mudança de comportamento. Vocês percebem? Gente, manda coração aí pra eu entender que vocês estão aqui interagindo, pra eu conseguindo acompanhar. Então, a primeira pessoa que diz, não, eu tô tentando parar de fumar, ela ainda se percebe na identidade de quê? De um fumante. Ela ainda é um fumante que tá apenas tentando. Eu lembrei de uma coisa, Felipe, meu parceiro, tem umas tiradas assim. Outro dia, a gente falando sobre tentar, só um parêntese. E aí ele disse assim, eu tava segurando alguma coisa, sei lá, vamos fingir que era aqui o controle, mas não era outra coisa. E aí ele disse, amor, tenta soltar o controle. Aí eu fiquei segurando o controle. Aí ele, tá vendo? Tu não soltou, porque tu só tentou. Se eu tivesse dito, solta o controle, tu ia soltar, né? Então é sobre isso, eu estou tentando parar de fumar, eu só tô tentando, eu ainda me vejo como uma pessoa que fuma. É diferente do, não, obrigada, não quero, eu não fumo mais. Eu não fumo, eu já me vejo nessa identidade de uma pessoa que não fuma. Certo? Percebe a diferença? Então, tenta aplicar ela pro teu hábito, pra esse que tu quer implementar, pra esse que tu tem dificuldade. Então, vamos lá usar o exemplo, né, que a gente citou aqui. Quero fazer exercício físico, mas pra mim ainda é muito difícil, não. Eu tô tentando ir pra academia, eu tô tentando fazer natação, eu tô tentando dançar, eu tô tentando caminhar. Pronto, caminhar, que é o mais simples, acessível pra grande maioria das pessoas, se você não tiver nenhuma lesão, dificuldade, enfim. Mas tô tentando caminhar. Em vez de eu ir de carro até meu trabalho, que é, sei lá, alguns quarteirões de casa, eu vou caminhar. Pronto, uma mudança simples, fácil de fazer, certo? É diferente eu dizer, eu tô tentando caminhar como é a pessoa que caminha, que já tem essa vida, se comporta. Pequenas mudanças. Então, em vez de ela, eu vou de carro pro trabalho, que é tão perto, eu vou caminhar. Eu vou na padaria de carro, que é na outra esquina, eu vou caminhar. A gente vai mudando os hábitos aos pouquinhos, mas a gente precisa mudar a identidade. Então, anota a pergunta, que pessoa eu quero me tornar? Que pessoa eu quero me tornar? E aí eu preciso fazer um adendo, no sentido de que às vezes a gente se apega à nossa antiga identidade. Oi, Ju, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Então, às vezes a gente se apega à nossa antiga identidade e a gente não percebe como ela pode nos sabotar. Esse exemplo que eu acabei de dar do cigarro, né? Eu tô tentando parar de fumar, ou eu não fumo mais. Se eu tô aqui na identidade ainda de quem fuma, eu tô me sabotando. Eu tô me sabotando de realmente alcançar a minha meta. Então vamos pro exemplo da leitura, né, gente? 3 exemplos hoje: exercício, leitura, cigarro. O exemplo da leitura. Eu quero ser uma pessoa que lê. Eu quero ser uma leitora, né? Mas eu tenho muita dificuldade. Então eu tô tentando. Assim, às vezes eu vou e leio. Não, né? Se eu quero ser uma leitora, eu vou sempre deixar algo perto de mim, para que fique acessível, para que seja fácil, para que esse hábito seja próximo de mim. Então eu vou deixar o livrinho aqui perto de mim. Eu vou me desconectar de quem eu era, dessa crença de que não, eu não sou uma leitora, nunca consegui ler um livro,
né? De repente, eu ainda não escolhi o livro do meu interesse. Um livro que chame minha atenção. Então, eu fiquei tentando ler, né? A história do controle, né? Eu fiquei tentando e não fiz a leitura de outras coisas que não eram do meu interesse. De repente, eu posso começar pelo fácil. Então, os pequenos hábitos são esses que vão construir o grande hábito, tá? E aí, a gente fala muito de motivação, né? Por exemplo, também, eu queria tanto ter tua motivação, queria ser motivada igual a tu. E aí ele traz Gente, esse livro, o começo dele, só um parêntese, ele é cheio de frases de efeitos, assim, sabe? Se vocês gostam, depois eu vou citar algumas aqui, vocês pegam papel e caneta. Mas aí, uma que ele traz agora, inclusive se quiser anotar. Ele diz, você pode comprar um hábito por causa da motivação. Mas a única razão que vai fazer você cultivá-lo é se ele fizer parte da sua identidade. Então, por que às vezes a gente não mantém o hábito? Porque a gente ainda não associou a nossa identidade. A gente não tá nesse hábito procurando fazer ele para ser o tipo de pessoa que... A gente ainda não entendeu isso. A gente tá aqui no superficial. Não, tô tentando fazer exercício porque o médico mandou. Mas eu acho um saco. Tá conectado com a minha identidade? Não. Né? Então eu tô aqui buscando a motivação, sei lá, de onde? Externa, do Instagram. Sei lá, que às vezes a gente fica mais desmotivado porque se compara. A gente precisa ter esse olhar atento, né? E aí ele até fala assim, quando você repete a mesma história pra si mesmo há anos, é fácil deslizar por essas calhas mentais e aceitá-las como fato. É aquela síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. E aí você não se movimenta as mudanças. Eu vou correr aqui um pouquinho por causa do horário. E aí, ele reforça a questão da nossa identidade, que quando a gente dissocia essa palavra, a gente refere que vem das palavras latinas essentitas, que significa ser, mais identidem, que significa repetir, né? Repetidamente. Então, literalmente, identidade é o ser que se repete. Por isso que os nossos hábitos moldam nossa identidade e nossa identidade molda os nossos hábitos. Porque o que a gente repete é que vai dizer quem a gente é. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Assim, o que a pessoa tá falando ou o que ela tá fazendo? O que é que eu vou observar? O que é que vai me passar a credibilidade? Porque ela pode morrer dizendo, eu sou muito saudável. E tá lá, sei lá, todo final de semana bebendo, fuma todo dia, come tudo industrializado e nada de fruta, nada de verdura, nada que vem da terra, né? Então, assim, ela fala, mas faz. O que é que a gente vai observar? O que ela faz, né? Então, a gente precisa estar ligado nisso. E aí, pra gente aprender, detalhe, a gente cria essas crenças porque a gente repetiu, teve evidência. E aí a gente entendeu que aquilo ali é uma prova que vai transformar a nossa identidade. Então, pra gente criar uma nova identidade, pra gente ser o tipo de pessoa que vai conseguir o hábito X, né, que você quer, você precisa criar novas evidências. Então, ele dá até um caminho, né, que são dois pontos. Primeiro, decida o tipo de pessoa que você quer ser. E o ponto 2, prove isso pra si mesmo com pequenas vitórias. É a história de celebrar, né, durante o processo. Então, perguntas, né, se quiser anota aí pra você refletir quando a gente finalizar aqui. O que você quer representar? Quais são os seus valores, suas crenças? Quem que você deseja se tornar? E aí você pode perguntar também assim, quem é o tipo de pessoa que... Vamos dar o exemplo dos 3 exemplos que a gente usou hoje. Quem é o tipo de pessoa que é saudável, se exercita? Quem é o tipo de pessoa que é uma leitora, que lê com frequência? Quem é o tipo de pessoa que não é fumante? E dentro dessas 3 perguntas a gente pode complementar com o que é que o tipo de pessoa saudável que se exercita faria na situação X. Então,
O que é que uma pessoa saudável que se exercita faria entre ir pro trabalho a pé, que é pertinho, ou ir de carro? Eu acho que a pessoa saudável iria a pé. Então, eu vou a pé. Né? O que é que uma pessoa saudável faria numa situação, ou saudável não, uma pessoa leitora faria numa situação de que quer ler um livro? Ela, sei lá, iria assistir Netflix, ou ela ia ler o livro dela nos 20 minutos de pausa dela? Leria o livro. O que é que uma pessoa que não fuma faria, mas ela não fuma há pouco tempo? Vamos pensar assim, faria no caso do amigo oferecer um cigarro? Não, obrigada, eu não fumo. Né? Então, assim, a gente vai meio que se direcionando para como que a gente vai construir essa nova identidade. E por fim, ele fala da construção de um hábito, passa por estímulo, desejo, resposta e recompensa. Qualquer hábito, qualquer um que você escolher aí vai passar por esse caminho. Estímulo, desejo, resposta, recompensa. E nessa construção, sempre os hábitos estão a fim de resolver algum problema. Né? Então, por exemplo, no estímulo e no desejo, a gente está aqui identificando o problema, percebendo qual a recompensa que a gente vai ganhar se a gente fizer isso daqui. Na resposta e na recompensa, a gente já está na fase da solução. Então, a gente está obtendo a recompensa e aprendendo alguma coisa com ela, para a gente poder repetir aquele mesmo hábito. Né, satisfazer e ensinar esse mesmo hábito. Então, o propósito de todo hábito é resolver os problemas que enfrenta. Lembrando que o nosso cérebro, ele, entre aspas, né, é preguiçoso, no sentido de que ele quer aprender logo como se faz determinada coisa, usando o mínimo de energia possível para que ele tenha espaço para se direcionar para outras coisas. Então, na hora que eu consigo me habituar e facilitar o processo de acordar, já ter minha roupa de academia pronta, já saber desde o dia anterior o que é que eu vou me alimentar, né, antes, depois, nananã. Se eu facilitei esse caminho, ou do livro, né, tô aqui sem fazer nada, já tem um livrinho sempre perto, deixo um perto da cama, um perto do escritório, um não sei aonde, né, dentro da bolsa, um Kindle, já facilita isso também. O hábito do cigarro, né, que já não é um hábito que a gente quer construir, é o hábito que a gente quer tirar. Então, afastar os estímulos que favorecem esse espaço. Então, não quero fumar, então eu não vou lá naquela varanda que eu costumo ir quando eu fumo. Eu vou substituir, então, tal horário eu tenho o costume de fumar, porque é um horário vazio, não faço nada. Então, nesse horário vazio, eu já vou pensar com antecedência o que é que eu vou colocar ali. Eu vou ligar para alguém querido, eu vou, de repente, ler o livro, né? Eu vou parar e ficar admirando a natureza, o que é que vai preencher aquele espaço de ansiedade, sei lá. Então, a gente precisa facilitar esse caminho. Hoje eu tô adorando aqui, tá bem movimentado, né? Mas, por conta do tempo, a gente vai finalizar hoje, e eu queria deixar aqui pra vocês que sempre que você quiser mudar um comportamento, você pode perguntar pra si mesmo essas 4 perguntas que vai facilitar esse caminho. Anota. 1. Como eu posso tornar esse comportamento claro? 2. Como eu posso tornar esse comportamento atraente? 3. Como eu posso tornar esse comportamento fácil? 4. Como eu posso tornar esse comportamento satisfatório, que me traga algum tipo de recompensa? Né? Esse caminho ele vai ajudar a gente a construir os hábitos, mas a gente vai aprofundar mais neles a partir do próximo encontro. Se tu leu o livro, se tu não leu o livro, sinta-se bem-vindo, acolhido, né? Acredito que vai te ajudar. E eu vou deixar só, que eu prometi, né, frase de efeito aqui, se vocês quiserem anotar. Seus hábitos são uma mensuração seus resultados são uma mensuração tardia dos seus hábitos. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai ver o resultado dos nossos hábitos agora. Ele até fala assim, ó. Meu Deus, cadê? Ele até fala assim, que daqui a 5 anos, 10 anos, é que você vai ver o valor dos bons hábitos ou o custo dos maus hábitos tornarem-se evidentes. Então, a gente precisa entender que são partículas, que são átomos que vão transformando
os nossos hábitos, que vão acrescentando bons hábitos ou que vão retirando maus hábitos. A live vai ficar gravada, se tu não assistiu no começo, assiste, porque tá valendo a pena. Beijo, te encontro próxima terça-feira pra gente entender o caminho da mudança de comportamento, tá certo? Até lá. Abraço, boa terça. A música. Muito obrigada pela companhia. Tempo de vocês precioso.